E a gente vai iniciar isso aqui. É só lá dois. Nosso análise do livro do Rothbard, O Caso contra o Fed. Também dados recentes associados a esse tema. E na página 61, o Rothbard vai falar sobre a, o Peel Act, ou a Lei de Peel, de 1844, na Inglaterra, onde o Banco da Inglaterra recebeu um monopólio absoluto sobre a emissão de todas as notas bancárias na Inglaterra. Então veja, foi um processo, não foi? Desde a existência da Inglaterra como uma nação pós, certo, domínio do Império Romano, o período medieval, foi realmente algo que aconteceu num tempo relativamente recente. E essas notas, por sua vez, eram resgatáveis em ouro. Os bancos comerciais privados só poderiam emitir depósitos à vista. Então, é pior, assim, ou menos pior do que o sistema atual, mas ainda assim, isso aqui gerou crise eventualmente, né? Ou coisas posteriores a isso geraram crise na Inglaterra em si. Mas eles começaram mais ou menos com o uso mais expansivo de reservas fracionárias. Na prática, os depósitos bancários à vista eram resgatáveis em notas do Banco da Inglaterra. Então você tinha uma nota, muito salário, etc., e você resgatava ouro. Poderia trocar por ouro. Havia uma pirâmide dupla invertida no sistema bancário. Na base da pirâmide, o Banco da Inglaterra, praticando reservas fracionárias, multiplicava mais do que eles tinham recibos de depósito fictícios de ouro. Por que fictícios? Porque basicamente, tô basicamente pegando o ouro que você tem em cofres, fazendo uma reserva fracionária do que você precisa ter. Vamos supor, vamos supor que no geral, a priori, tu vai depositar dinheiro no banco, tem um resgate em ouro, seja de 100%. Então, tudo aquilo que eu depositei, ele vai ficar ali, certo? A gente tá falando nem de poder de compra da moeda. Eu vou resgatar. Quando eu quiser, a nota com rastro em ouro. Porém, o banco poderia, vamos supor, pegar 50% desse dinheiro, uma reserva de 50%, gastar no que ele quisesse. Ter mais empréstimos, etc. Aumentar a capacidade de liquidez, gerar empréstimos e gerar lucro, porque o empréstimo ele tem uma taxa de juros que ele gera lucro. Suas notas de depósitos, além de suas reservas de ouro. Então é como se ele tivesse mais ouro do que ele tinha. Esse é resgatável em ouro. O John Law fez a mesma coisa, só que eventualmente isso dá merda, porque uma hora um número suficiente de pessoas vai querer resgatar suas notas em ouro e não vai ter ouro suficiente para tantas pessoas. Por isso que reserva fracionária em ouro não funciona. Essa é uma pintura em chapisco do William Hogarth. Nesse daqui, quem estuda desenho, com rachuras, né? Basicamente, você tem a pena em nanquim e você... é, tudo que você usa aqui é com nanquim. Você pode ver as rachuras, por exemplo, nessa casa, pra direita e pra cima, né? É bem legal de usar. Aqui também, nessa parte, para dar uma visão de algo mais escuro e algo mais claro, eu uso de rachuras, né? E ela representa o chamado de bolha do South Sea Bubble, né? Não sei como traduzir isso aqui. Do Mar do Sul, né? A bolha do Mar do Sul foi causada pelo sistema bancário inglês. E se você ler aqui nessa parte, eu até tenho que chegar um pouco mais perto. Aqui está escrito em inglês. O monumento foi construído em memória da destruição da cidade de South Sea em 1720. Aí tem aqui um boi e uma representação, né? Uma roda, né? Com pessoas nos cavalos. E não sei se representa a pirâmide bancária inglesa. Aqui não consigo ler exatamente, você pode interpretar essa parte por si mesmo. Você vê pessoas aqui jogando, talvez, com o dinheiro dos outros. Tô sofrendo aqui e outro. Não apunhalar a pessoa. E uma pessoa lendo aqui, como se fosse o final da vida da pessoa. Então essa pintura, ela representa uma crise bancária, né? Pessoas que se beneficiaram dela e as pessoas que sofreram com ela, talvez. E aqui talvez represente especulação no mercado. E você, não sei se tem a deusa Nike, se não me engano aqui. Isso, etc. Alguém atacando a justiça. Então tem muitas representações que alguém pode usar
interpretação dessa pintura em relação à pandemia, ou o Robert Schiller prefere o termo pandemia econômica ao invés de, ou epidemia econômica, ao invés de o termo bolha. O termo bolha não é tão bom, né? Mas representa uma crise bancária na Inglaterra. E já teve também na França, pela mesma razão. Por sua vez, em uma segunda pirâmide invertida sobre o Banco da Inglaterra, os bancos comerciais privados, aqui é do Banco Central, né? Pirâmide do Banco Central. Os bancos comerciais privados empilharam seus depósitos à vista sobre as reservas. Então, as reservas ou suas contas de depósito no Banco da Inglaterra. Então, você tem uma parte que tem o Banco da Inglaterra permitindo reservas fracionárias e fazendo ele mesmo, e bancos que usam isso para ter um leverage na quantidade de capital deles. Quanto mais dinheiro, mais eles investem em. Mas eles têm liquidez para fazer empréstimos, etc. E gerar mais dinheiro. Só que no geral você está criando dinheiro da além, gerando inflação e tendo uma insolvência crônica nos bancos. Então, se o banco de Rothschild, por exemplo, imprimir recibos de depósito, que é o banco fictício, recibos de depósito muito além do triplo das suas reservas, por exemplo, triplo do que eles possuem de fato, do que foi depositado ali. Uma coisa é o que foi depositado de depósito regular pelo banco, das pessoas e empresas. Agora, o banco pega aquilo e usa para alavancar a sua quantidade de capital para ele ter mais lucro. E no final ferrar todo mundo diretamente. Ele não perderá reservas no geral se todos os bancos concorrentes estiverem expandindo seu crédito na mesma proporção. Então o problema é que um banco sozinho fazendo isso, ele vai se lascar. E um país sozinho fazendo isso, ele vai se lascar em relação a comércios externos. Então, por exemplo, eu já citei anteriormente nas colônias americanas, em outra aula, da ação humana, como quando criavam moeda fiat em alguma colônia americana, a transação internacional tinha problemas, porque transações com Espanha, Europa, etc., tinham lastro em prata ou ouro. E aí, basicamente, uma moeda fiat concorrendo com uma moeda ouro em relações internacionais, você, por exemplo, eu vou importar algo de fora, por exemplo, ou exportar. Primeiro que eles não vão querer aceitar seu dinheiro do mesmo valor, ele vai ter um valor depreciado porque é papel. E segundo, que em relações de importação seu poder de compra diminui, porque é papel, contra ouro e prata. Então, do ponto de vista internacional, a gente já viu que a moeda fiat é inferior à moeda padrão ouro, prata, em qualquer forma, mesmo uma forma inferior, que não seja 100%. Então, o grande ponto é que ou todo mundo vira fiat, moeda fiduciária, papel, ou o sistema não funciona. Por isso que ele só funcionou após a queda do padrão ouro com o Nixon. Todo mundo usava dólar com lastro em ouro, todo mundo tinha dólar, perdão, todo mundo tinha dólar com lastro em ouro nas suas reservas dos países. O Nixon acabou com isso e todo mundo começou a usar a moeda fiat. Mas a razão em si não foi uma razão que sempre acontece, né, com reserva fracionária, uma hora ou com um governo que quer gastar mais. O governo não tinha mais como bancar a reserva de ouro. Isso que dá deixar tudo na mão de um país só, né? Dessa forma, o Banco Central atua como um agente cartelizador eficaz. Então isso só funciona quando você tem vários bancos fazendo a mesma coisa. Fazendo essa alavancagem de crédito, expansão de crédito. Um sozinho não dá conta. A moeda fiat, ela não funciona sozinha, ela tem que ter todo o sistema, hoje em dia, global para fazer isso. Não porque ela é melhor, mas porque foi o que aconteceu pós-Nixon. O Banco Central desempenha um papel crucial fortalecendo a confiança do público ingênuo nos bancos, impedindo corridas bancárias. Então, a crise de 2008 representa como o público, no fim, é ingênuo, né? Caso não tivesse o bailout do Fed, basicamente todo mundo perderia suas finanças. Você viu o exposure de risco que o mercado de investimentos criou, e o mercado imobiliário, foi para toda a população que tinha nada a ver com isso, que nem sabia o que estava acontecendo. O Banco Central é o criador de última instância, ou de last resort, né? Dos bancos e o agente catalisador que permite que eles se expandam em conjunto. A gente viu no exemplo do livro do José Suárez de Soto. De modo que um grupo de bancos não perca reservas para outro e seja forçado a se contrair, drasticamente ficar à mercê dos outros. É o caso da Argentina. Você vê que
eles não conseguiram bancar a reserva de 100%. Primeiro que não tinha lastro em ouro, e eles não poderiam bancar esse lastro. Segundo, porque o Banco Central da Argentina não diminuiu seus gastos fiscais. Terceiro, porque isso gerou uma deficiência de contração de crédito, onde você tinha um governo que não conseguia arrecadar o suficiente, a taxa de juros diminuiu eventualmente. No fim, não tem como ter um sistema de reserva de 100% com lastro em ouro se existir um banco central. Você tem que ter bancos totalmente privados no país, livre emissão de moedas, obviamente regulação para não ter fraude, etc. Então, por exemplo, um banco específico poderia emitir moeda, vamos supor, Itaú, a 1,20 onças de ouro, outro a 1,30 onças de ouro, divisão, né? Outra prata, outro talvez com platina, não importa, a questão é que todos poderiam ter lastro. Mas pode falar, mas poderia fazer um Pix com lastro 100%? Claro, cara. O Pix não é diferente de uma nota. Gente, o dinheiro que você tem o digital não é diferente de uma nota. É uma questão é, de ter um lastro físico do que você tem em redenção em ouro e prata. Num sistema de bancos privados no país, todos eles performariam suas ações como sempre, só que com uma moeda superior. Só que teria que ser bancos totalmente privados. E outra coisa que você tem que fazer, você tem que ter menos gastos públicos, né? Porque o governo ele depende de uma alavancagem de crédito criada por esse sistema de reservas estacionárias, que mais dinheiro pode gastar, uma reserva 100%. Então, basicamente, ele tem que gastar menos. O governo teria que gastar menos, o que é uma coisa politicamente impossível na maioria dos países. É uma quantidade de gastos realmente muito menor. E também diminuir impostos, o que pode aumentar a arrecadação e mudar a legislação para ser um pouco mais, ter muito mais liberdade econômica do ponto de vista prático, né? O que depende aí de questões do ponto de vista da mudança da legislação, né? Aí a gente vai para a parte prática, né? Com gráficos e dados, né? Então, qual que foi as coisas práticas associadas ao que é chamado de bailout, literalmente o pagamento por parte do governo americano para que empresas não falissem. A gente vai entrar em detalhes em tudo isso daqui. Então ele vai dizer, né? Hoje, na época desse daqui, pagadores de impostos pagaram 200 bilhões de dólares para o bailout do que é chamado de Fannie Mae e Freddie Mac. São instituições financeiras associadas muito ao mercado imobiliário. As palestras da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett e do Munger, eles falam bastante sobre Fannie Mae e Freddie Mac, eventualmente. Tem aportes nessas empresas antes da crise de 2008. É legal de ver o que antes da crise, porque aí você tem algo mais em base, etc. E ah, eles falavam, principalmente nas conferências de 90 para frente, que Fannie Mae e Freddie Mac estavam tendo um exposure a risco relativamente alto. Eu vejo que eles falaram bastante bem da EIG e da Wells Fargo, que também teve exposure de risco nessa questão, que eles se lascaram na crise de 2008 também. Mas a Fannie Mae e Freddie Mac, basicamente o governo dos Estados Unidos ele permitiu um aporte até de subsídio para empréstimos imobiliários para pessoas comuns. No fim, gerou parte da crise imobiliária, né? É mais acesso a crédito para as pessoas, mas tipo, não é que o governo tá pagando para pessoas a casa, ele tá dando linha de crédito. Foi criada no governo Clinton. E basicamente isso permitiu um crescimento na, na demanda por casas, né? Porque você tem um preço mais barato em relação ao juros associado a uma dívida. Você tem mais facilidade para você pegar o crédito para você comprar uma casa. E você que vê que o exposure foi de 45 bilhões payout, né? Pro Bank of America, que foi obrigado, se não me engano, a documentários mostram isso, a fazer um merger com o Merrill Lynch. E o Bank of America não tinha um exposure tão alto na crise. Ele teve que se lascar para fazer uma fusão com um banco bosta falindo. E o governo obrigou isso. Foi bem. Assim, é meio triste, né? O JP Morgan 25 bilhões, o Wells Fargo recebeu 25 bilhões, Goldman Sachs 10 bilhões. Esses três não se ferraram tanto. Morgan Stanley 10 bilhões, Citibank 45 bilhões, GM, esse é o General Motors 67 bilhões e AIG
que é de seguros, 30 bilhões. E o Fred Mac, que tinha um exposure gigantesco com o mercado imobiliário, obviamente eles se lascaram mais. Então dá pra ver aqui um payout de 189 bilhões de dinheiro de impostos, né? Então, dinheiro coletado das empresas e pessoas, em que esse dinheiro poderia ser das pessoas caso impostos não fossem diminuídos, por exemplo. Então você tem uso dos impostos pra ferrar uma merda que eles próprios criaram, né? O governo Clinton, principalmente, que é o epicentro disso. Aí, isso não te convence que todas essas ações mostram a falha do sistema keynesiano? Tem essa tese do James Felkerson, que é muito interessante, porque ele não é austríaco, com certeza, e pelo que parece no final do artigo, mas ele demonstra com certa autenticidade como o Fed. Questões do Fed aqui. E ele mesmo disse que esses dados não queriam que fossem a público, mas enfim. Aqui você tem diversos ativos do Fed crescendo em bilhões desde 2008. Desde março de 2008. 2007 também. Então você tem diversos tipos de crédito. A gente vai ver quais são. CBLS, CPFF. A gente vai ver cada um. Você tem um crescimento de ativos por parte do Fed. Por que o Fed cresceu seus ETs nessa época? Vamos ver por quê, né? Esses são os passivos, o que ele tem que pagar em relação a depósitos exterior, depósito de termo, reverse repo, que é um tipo específico de repo, né, de empréstimo, e outras questões. Aí vamos para alguns exemplos, né? Esse aqui são várias ações do Fed de tipos de empréstimos. Então, um deles é o TAF. 416 bancos domésticos participaram e outros do exterior. Aí você pode falar, por que o Fed deu dinheiro para o exterior? Porque os bancos atuais, eles precisam de crédito de um dos outros do mundo inteiro. Assim que o sistema Fiat também funciona. E o sistema de Forex, moedas internacionais. Então, basicamente, o exposure de risco também caiu na Europa. E o Fed proveu liquidez para a Europa. Não que ele deu dinheiro para eles, eles deu crédito. Através de leilão. Então foi o leilão a quais receberiam o valor mais. 416 participantes únicos, 92% pegou de empréstimo. Então os bancos estão pegando empréstimo do Fed. O Fed está emprestando 10 bilhões de dinheiro de impostos americanos, tá? E aqui estão os principais: Bank of America, 260 bilhões mesmo. Barclays, Royal Bank, Bank of Scotland, que é o da Escócia, e a Wells Fargo, né? Pra ver que o Bank of America, nesse TAF específico, pegou mais, né? Aqui é um exemplo. Então, esse foi a quantidade em azul de dinheiro durante a crise que foi emprestado e a quantidade outstanding do Fed. Em crédito, né? Agora, além do TAF, tem o CBLS, que é o Central Bank Liquidity Swap. É um nome de produto, na verdade. Né? Produto de política fiscal. É um produto público, né? É um produto oferecido aos bancos, tá? Tipo, não é que é obrigado a receber. A figura 5 mostra esse pico, 2008, em 583 bilhões. E o pico no 2008 até 851 bilhões. Então você tem total em bilhões do Banco Europeu, European Central Bank, Banco da Inglaterra, Banco Suíço Nacional, Banco do Japão, todos bancos públicos, né? Banco Nacional da Dinamarca. Eles estão pegando emprestado do Fed, não é o Fed que está emprestando, eles estão pegando emprestado do Fed. Então o Fed, os ativos que ele tinha, ele está concedendo liquidez, grana, na forma de crédito para esses bancos. E obviamente não é de graça. Aumenta os ativos, Fed. Em 7 de março de 2008, o Fed anunciou que realizaria uma série de operações de recompra chamada STOMO, ou
séries de recompras de termos de transações. Essas operações consistiam em contratos de recompra, então, o que era nos quais os dealers primários depositavam garantias elegíveis em operações convencionais como colateral desses empréstimos, curto prazo. Então, dá pra ver aqui no Credit Suisse, que já teve muita merda recentemente. Deutsche Bank, que quebrou nessa época brutalmente. Tem um documentário no YouTube mesmo sobre o Deutsche Bank. Eu até fiz resenha no Instagram. O BNP Paribas, eu não lembro de onde é, se é França ou Itália. O RBS, se eu não é no Reino Unido. Barclays, quantidade em bilhões que foi participou desse específico. Mas aqui é outra linha de crédito que eles criaram, né? De recompra de curto prazo. Outro era o TSLF, ou Termo de Securities. Deixa eu traduzir isso aqui. Instrumentos financeiros de termo. Empréstimos de instrumentos financeiros de termo. E isso daqui você tem que entender que foi para MBS. MBS são Mortgage Backed Securities, ou seja, instrumentos financeiros associados a empréstimos imobiliários, né? Porque é isso que é em inglês mortgage. Então, o exposure de risco no mercado imobiliário foi parte da crise. Isso no mundo todo, porque essa promessa de pagamentos de empréstimos imobiliários era vendido na Europa. Quando teve a crise, né? Porque esses empréstimos não eram pagos, mesmo assim as pessoas investiam nessa promessa de pagamento, os investidores, que eram frajutas, né? Fraudulentas. Basicamente, você teve uma crise com base em empréstimos que não eram pagos e eram vendidos como eles fossem ser pagos com certa segurança no futuro, né? Então, que é a crise do subprime na prática. Então, você tem os principais que pegaram empréstimo, como Citigroup, RBS, Deutsche Bank, desse específico, né? Então, mesmo os bancos também pegaram, entre outros além deles. Desse daqui específico, do TSLF, você vê o UBS na Suíça, Barclays, Citigroup, Credit Suisse participando. Tudo isso é uma forma do Fed gerar liquidez no mercado global, principalmente a Europa, que foi afetada também pela crise. O Fed anunciou oficialmente a linha de crédito para operadores primários em 16 de março de 2008. Isso daqui é outro produto do Fed gerar liquidez para os outros. Ele está emprestando dinheiro para os outros. Numa tentativa de evitar que os efeitos da crise do Bear Stearns, que outro banco se lascou, perturbassem os mercados. Então, se o Bear Stearns caísse, teoricamente, todos os outros bancos iam cair, porque eles estão. A relação de empréstimos, como a gente viu no livro do Jesus Huerta de Soto, outro curso que eu li no canal, se um cai, todos caem juntos. Porque não tem reservas. Reserva não é 100%. Então, esse produto específico funcionaria essencialmente como uma janela de desconto para operadores primários. Ele seria uma fonte de liquidez não relacionada ao mercado e iria ajudar no mercado de recompra de empréstimos de curto prazo. Então, você está provendo liquidez de curto prazo para empresas para elas continuarem rodando, empresas do mercado financeiro. Desse específico, o Merrill Lynch, que se fundiu, se não me engano, com o Bank of America, se não me engano. Merrill Lynch estava lascado, é um dos que mais estava lascado. Citigroup, Morgan Stanley, Bear Stearns. Eu estava para Bear Stearns, eventualmente viu que foi burrice. Eles pensou, o Bear Stearns tá falindo, tá na merda, a gente vai resolver isso daqui mesmo no fim. Contabilidade, o Munger fala, né, o Charles Munger da Berkshire Hathaway numa das conferências dele. O exposure de risco deles era tão alto, cara. Do ponto de vista contábil, a gente tem que admitir que a crise de 2008 foi também uma crise de fraude contábil, né? Uma grande fraude contábil em relação à promessa de pagamentos de empréstimos imobiliários. Então essa falha contábil, talvez, seja uma das mais importantes em relação a essa crise, né, no geral. Foi uma fraude contábil também. Então a Merrill Lynch pegou mais de Group, Morgan Stanley, Bear Stearns também pegou um pouco, pegou empréstimo, aumentando os ativos do Fed. Ele tinha essa grana, obviamente, né? Em impostos. Ele é o lender of last resort. Quando dá merda, ele dá liquidez não só pro Estados Unidos, ele teve que dar pra Europa também. Dinheiro de impostos americanos.
Para dar à EID, empresa de seguros, espaço para criar um plano viável de reestruturação, o Fed concedeu uma linha de crédito rotativa, então você tinha talvez uma relação de prazos de maturidade diferentes, em setembro de 2008, com um limite de crédito de 85 bilhões. Emprestou 140 bilhões, não, ele não deu dinheiro, emprestou, ou seja, queria esse dinheiro de volta com os juros, para auxiliar as subsidiárias de seguros da EID, porque são várias empresas, e obter liquidez, grana, por meio de operações de recompra. Então você está dando mais crédito para essas empresas operarem mais tomada de empréstimo de curto prazo, né? Transações de curto prazo. Foi instituída uma linha de empréstimo de títulos também do governo para eles. Né? Outra forma de empréstimo de curto prazo na época era commercial paper. Uma das causas também, né? Eu lembro de uma palestra da Berkshire Hathaway que o Buffett disse que o exposure dele de commercial paper era bem curto. Eles tinham commercial paper na época. Mas por que isso foi levantado numa das palestras do Buffett e do Munger? Realmente as pessoas viam as empresas que estavam com exposure em commercial paper como pessoas que iriam pegar empréstimo de curto prazo e lascar a economia com a inflação na prática e com a crise. Então não foi bem visto o commercial paper posteriormente. Para lidar com isso, com a capacidade de empréstimos associados a esses empréstimos de curto prazo, que a gente chama de commercial paper, o Fed criou a CPFF. Ou seja, quem quiser... Não, melhor. Vocês têm que resumir os seus empréstimos de curto prazo relacionados a commercial paper. Eu dou crédito para vocês cumprirem suas obrigações para a gente não se lascar. Então, incertos quanto ao risco de crédito da contraparte ao seu próprio risco de crédito, os fundos monetários do mercado de capitais adicionaram suas carteiras de ativos mais seguros como títulos do Tesouro do EUA. Como consequência da busca por segurança, entre aspas, por membros do mercado, os mercados de crédito basicamente congelaram, interrompendo o fluxo de crédito para famílias e empresas. Então, como que você tem empresas, setor bancário, que usam commercial paper, que é uma forma de empréstimo a curto prazo a rodo, só que você não tem mais liquidez para isso. Isso é um mercado muito importante, que cresceu muito até 2008. Então o crédito está provendo crédito específico para isso, para a pessoa, porque o problema aqui também é relacionado às pessoas agora, até pequenos comerciantes, não tinham acesso a crédito. Então, você tem uma empresa, tu não tem acesso a crédito. E esse crédito, às vezes, você precisa para você fazer seu capital de giro. Tu não tem poupança. Precisa de dinheiro para fazer sua empresa rodar. Mas como que você faz sem crédito? As linhas de crédito, nenhum banco queria emprestar. Então, se o Fed não provesse liquidez, ninguém ia querer emprestar e a contração de crédito ia ser muito pior. Então, o Fed tentou resolver o problema, entre aspas, provendo dinheiro para quem precisava. Nas áreas financeiras que estavam lascadas. Como desses empréstimos de curto prazo chamado commercial paper. Em relação ao commercial paper, o UBS na Suíça, EIG, Dexia na Bélgica, Hudson Castle, sei lá onde é, BNS Hold no Reino Unido e etc. participaram dessa forma de pegar empréstimo. Eles estão pegando empréstimos do Fed. E pensa, o Fed já tinha grana. Não é que ele criou a grana da além. Não é que ele imprimiu dinheiro. Ele tinha grana. Ele tinha grana e tá provendo liquidez pra economia. Não é de que, tipo, ele imprimiu dinheiro, porque isso daria merda. Ele proveu do que ele tinha em reservas, porque esse é o objetivo da existência do Fed. O Fed, no fim, é uma seguradora. Vamos dizer de uma forma mais simples. O Banco Central de um país, por exemplo, você tem, eu falei no curso de Introdução à Economia sobre o seguro de CDB, 250 mil por CPF, e do FI, que é fundos imobiliários, tem RCA, fundos no mercado de agricultura, etc., de crédito. Todos esses que dão seguro para caso, por exemplo, como o Eubank falhou e as pessoas, e o Banco do Brasil agora tem que ressarcir as pessoas que tiveram danos de até 250 mil reais. Pelo Eubank que falhou e também pela bosta do Banco Master, basicamente é isso que é a função do Banco Central, né? Quando dá merda, ele vai prover pra quem
foi lascado. Então, por você tinha 50 mil no banco ali do Will Bank. Ele faliu. Quem vai te pagar? Ele não tem reservas. Então, basicamente, o governo paga. Por que você precisa de um lender of last resort em reservas fracionárias? Porque uma hora a reserva fracionária dá merda. Essa é a razão da existência do Fed. O sistema inflacionário atual de crédito, ele dá merda, eventualmente. Então, pra não dar merda, você tem a seguradora. Vai ter inflação da mesma forma, tá? Parte de poder de compra. Apesar disso, o Fed, o Banco Central Geral, mas principalmente o Fed, ele é uma seguradora. Mas o próprio Rothbard vai dizer que esses bens são inseguráveis, porque você basicamente tem um banco insolvente. Como que você assegura de uma falha que é sistêmica? Enfim. Então aqui é a linha de créditos para o TALF, empréstimos de títulos garantidos por ativos a prazo. Então você tem a quantidade emprestada e quantidade no geral, bilhões. Aqui, essa linha de crédito é para pequenos negócios, financiamento estudantil, instituições financeiras, equipamento, cartões de crédito, parte comercial, carros, então empréstimos a carros, porque esse empréstimo também é para pessoas que vão comprar uma casa, vão comprar uma, um automóvel, etc, uma moto, etc, e vão financiar ou no cartão de crédito. Tudo isso, esse crédito, essa liquidez tem que ser provida por alguém. Tem, por exemplo, 10 mil de crédito no cartão do Nubank. Se o Nubank não ter esse crédito para te dar, porque você vai pagar depois, como que você vai conseguir usar o seu cartão de crédito? Eles precisaram também prover liquidez pro cartão de crédito, porque senão as linhas de cartão de crédito das pessoas iam contrair, e aí o consumo ia contrair. Então vamos supor que os bancos na merda, todo mundo é obrigado em média a ter R$ 1.000 de crédito no cartão, porque todos os bancos estão na merda. Pessoas que tinham 5 mil, 10 mil, enfim, 6 mil, não importa. Então, você entende que, tipicamente, se você não tem liquidez na economia, você não tem cartão de crédito, então não tem como prestar dinheiro que você não tem, né? Em julho de 2010, o Fed adquiriu cerca de 1,85 trilhão em títulos lastreados em hipotecas. Então, títulos associados ao mercado imobiliário. Por quê? Porque o mercado imobiliário estava na merda. Por meio de operações de mercado aberto. No entanto, enquanto o Fed realizava compras, também realizava vendas simultaneamente, com compras líquidas de 1,2 trilhões. Então ele comprava esses títulos com lastro em hipoteca, ou seja, são títulos de crédito, tá? Porque o lastro em hipoteca é o lastro em algo que não foi realizado. Por exemplo, tu pega um empréstimo de uma casa. Se algo tem lastro na promessa de empréstimo de uma casa, para financiamento, enquanto não for realizado, o dinheiro não rolou ainda. Então, o dinheiro vai sendo pago ao longo do tempo. Então, ele fazia operações de compra e venda desses ativos, né? Aí você pode ver a questão do ponto de vista estatal, se isso é moral. E aqui é o crédito, aqui o negócio foi louco, hein? Aqui é a quantidade comprada é em bilhões pelo Fed e a quantidade que ele teve em bilhões de associados a crédito hipotecário. Então, em ativos, né? Isso aqui vai ser pago um dia, teoricamente. Então, crédito, ele tem a visão de que um dia vai ser pago. Obviamente, o banco não vai te conceder crédito se você não ter provas que você consegue pagar, normalmente assim. Então, o Fed tentou fazer isso aí. Aí você pode falar, tudo foi pago do que ele prestou? A questão é, ele tá emprestando a bancos, a instituições financeiras, a coisa, uma hora eles têm que pagar, né? Eventualmente. Então aqui foi por instituição, Deutsche Bank, Credit Suisse, Merrill Lynch, Morgan Stanley, que estavam associados a essas vendas de crédito hipotecário. Que eles compraram. Eles compraram e revenderam. A questão moral de fazer isso, do ponto de vista tal de novo, questionável. Então, por porcentagem, você pode ver como o exposure foi grande na Europa, né? Alemanha, Suíça, Reino Unido, França, Japão,
O Japão é o único da Ásia aqui relevante. Estavam nesse exposure associado a esses créditos. Ah. Por fim, o bailout foi de 700 bilhões dos cofres americanos e um custo líquido de 31 bilhões. Aqui tá 29 bilhões. Aí você vê os tipos de todos que a gente já viu, né? De produtos que o financeiros que o Fed é um banco independente, tá? Então, aqui são produtos financeiros. Ele é tecnicamente, ele é um banco dependente e estatal ao mesmo tempo. É independente, então não é uma coisa que o Banco Central tradicional. Então, eles criaram esses produtos financeiros para gerar uma injeção de liquidez na economia. É a visão keynesiana. Por a Keynes eu acho que não concordaria com como foi as coisas aqui, da forma, pelo menos que a gente vê no General Tier. Os maiores em quantidade de bailout, você teve o CBLS, PDCF, que eu já mostrei anteriormente, e outros aqui, PID, etc. O TAF aqui também, que a gente viu primeiro. Então, isso daqui são os dados associados ao bailout do Fed. Tudo isso nos mostra que caso o Fed não fizesse isso, ele seria pandêmica de forma muito mais brutal do que já foi. Porque ela foi brutal, ela seria muito mais brutal. Só que o problema é que a causa não foi uma dissonância cognitiva das pessoas, não foi uma bolha imobiliária causada pelas ações de pessoas loucas. A causa são as reservas acionárias. Porque mesmo que tivesse toda essa fraude caos no mercado financeiro, se você tivesse reserva 100%, essa crise não teria existido no nível que foi. Então, a reserva fracionária, ela sempre vai lascar tudo. Imagina se tiver uma crise seguida de outra crise. E aí? Como que você vai ser o Lender of Last Resort ad infinitum? Não pode criar ativos do além. Então, vamos voltar para o Rothbard agora. O Banco Central desempenha um papel crucial, fortalecendo a confiança e higiene nos bancos, então, é o que eu falei anteriormente. Aqui é um slide repetido, né? Então, o Banco Central é o credor de última instância dos bancos, como a gente viu. É o agente caracterizador que permite que eles se expandam. Só que ele funciona como uma seguradora desses bancos. Pra não dar merda, ele tem que prover liquidez. Só que nesse processo, além disso, tem inflação crônica gerada na economia e que essas crises geram problemas econômicos graves para a população. Então, não vou entrar em detalhes do nascimento do Fed. Talvez em outro livro do Rothbard a gente fale sobre isso. Mas, basicamente, você vai ter aqui o que é chamado de então, sobre o nascimento do Fed, a gente tem aqui o pânico de 1907, né? Explodiu em outubro desse ano, resultado de uma inflação estimulada pelo secretário do Tesouro Leslie Shaw, 2 anos antes, né? O pânico galvanizou os grandes banqueiros a orquestrarem um golpe coordenado em prol de um emprestador de última instância, um lender of last resort, na forma de banco central. Então, tem uma crise financeira, que eventualmente vai fazer os grandes ali dos Estados Unidos girarem o Fed até 1912, no geral. Então, o nascimento do Fed ele veio de crises financeiras que demonstraram que a expansão de crédito teria que ter um segurador, uma seguradora chamada Fed para lidar com esse problema, eventualmente. Então você vê na crise do pânico de 1907 como a Dow Jones, que é uma bolsa de valores da época, caiu aqui bruscamente, né? Por por expansões de crédito financeira que geraram crises ali nos Estados Unidos. Para dar um impulso extra à inflação monetária já com o Fed rolando, o novo sistema que depois de criado reduziu pela metade a exigência média mínima legal em bancos nacionais, o quanto de reservas que eles tinham. Era 20 e eles colocaram 10, ou seja, eles dobraram a quantidade de capital na economia num passo de mágica, uma técnica bancária, sem produção e serviços. Enquanto que antes da criação do Fed, os bancos nacionais eram obrigados a ter 20% de reservas à vista. Se nenhuma empresa pode ser segurada, então o setor composto por centenas de empresas insolventes é certamente a última instituição que poderia dizer segura, sem se curar de vergonha, sem ser um idiota. Então, a verdade é que
O Fed é uma seguradora de bancos insolventes que estão perpetuamente insolventes, que geram inflação, que geram baixa de poder de compra, que geram crises econômicas constantemente, que geram ciclos é, de negócios, né? Business cycles. De bons econômicos e baixos, né? E contrações econômicas continuamente. É simplesmente isso. O seguro de depósitos é simplesmente um esquema fraudulento. Digo, o seguro para quando reserva acionárias da merda. Já que você pode dilapidar a economia de uma vida inteira e o patrimônio monetário das pessoas. Sem. Isso aqui foi escrito antes da crise de 2008, tá? Tudo que o Rothbard diz aconteceu na crise de 2008. Então, eu vi pessoas no Reddit falando sobre como. Não, mas os keynesianos também preveram a crise de 2008 antes de acontecer. Várias pessoas que não eram da escola austríaca preveram. Cara, esse negócio já tá previsto desde os anos 20 com o Mises, cara. Antes dele até. E reservas fracionárias é uma área da merda. Isso aqui não é algo novo. É algo que eventualmente iria acontecer. Eventualmente. Então, obviamente, o governo Clinton permitiu isso ser mais fácil, juntando o setor de depósitos e investimentos nos Estados Unidos e outras questões, mas eventualmente isso daqui iria acontecer. Diferentemente dos tempos do padrão ouro, é impossível que o Federal Reserve declare falência. Ele não precisa de lastro em ouro mais. Simplesmente faz o que ele quiser. Ele detém um monopólio legal de falsificação em todo o país. Embora ele tenha ativos reais, que ele pode adquirir, que tem realmente valor, ele cria dinheiro ex nihilo, liquidez para a economia. Na época do Covid foi para 0% a quantidade. Você acha dobrar a quantidade de economia 20% para 10%, que você dobra a oferta de capital, é algo ruim? Já cria inflação, etc. Imagina você colocar 0%, como o Fed colocou na época da academia. Mente abominável. O governo, quer dizer, os bancos não precisam ter reservas. Tu deposita no banco, ele não precisa guardar seu dinheiro, ele pode investir no que ele quiser. Ele vai prover. Ele vai conseguir te pagar de volta, porque ele vai ter liquidez suficiente para pagar as redenções de dinheiro para ela. Mas basicamente é uma relação de crédito curto prazo, curto médio prazo, se você desconsiderar o tesouro, basicamente não é o portfólio maior do banco, praticamente vai gerar uma insolvência contínua dos bancos. Mas o Fed se esforça ao máximo para não imprimir dinheiro, mas sim para imprimir ou criar depósitos à vista. Não é que o Fed imprime dinheiro, ele gera ele gera uma liquidez através de ele adquirir ativos. Então o Fed, de forma estratégica e eficiente, os caras no Fed são crânios, tá? Os caras são muito inteligentes. Eu vejo artigos de membros do Fed, dos bancos e tal, os caras são crânio. É uma questão de que eles são crânio do ponto de vista para fazer que esse sistema funcione mesmo sendo fraudulento. Então, depósitos em conta corrente do nada, já que seus depósitos à vista constituem as reservas, as quais os bancos comerciais podem criar uma pirâmide de depósitos bancários. Então, os, toda essa pirâmide é criada nos depósitos das pessoas, do povo e das empresas, principalmente pequenos e médios empresários. Então, todo o dinheiro que eles alavancam para gerar mais capital do além, de novo, lucrando às custas da sociedade, porque eles estão gerando senhoriagem. Eles lucram gerando inflação. Por isso que o Fed disse, 2% de inflação é bom, né? A inflação de 2% é ideal. Você está gerando um lucro para o setor financeiro no geral, private equity, fundos de fundos, etc. Nada contra eles em si, mas está gerando uma alavancagem para eles maior, empobrecendo a nação. E como eles gastam esse dinheiro, é um imposto indireto. Portanto, se o Fed comprar qualquer ativo, aumentará imediatamente a oferta monetária desse país, se ele quiser. Não que ele aumenta na hora, mas ele pode. Em algumas semanas, em qualquer múltiplo desse valor, os bancos forem autorizados a acumular suas novas reservas. Que foi em 2008 que aconteceu, foi na pandemia que aconteceu. Se vender qualquer ativo, novamente geralmente títulos do governo dos Estados Unidos, como por exemplo em Ripple, a venda terá o efeito simetricamente inverso. Então, ele pode também tanto usar os ativos para emprestar,
Então tu fazia o que é chamado de quantitative tightening, né? Contrair a quantidade de ativos. é, Nesse caso, que ele já possui, em relação ao que ele pegou emprestado anteriormente, para primeiro aumentar a quantidade de liquidez na economia e depois abaixar. É o que é chamado de quantitative tightening, né? Contração de crédito, eventualmente, né? Para tentar balancear o que ele fez anteriormente. Então, aqui é o crescimento do próprio site do Fed de ativos deles ao longo dos anos, desde a crise de 2008. Você vê que deu um salto aqui. Na pandemia deu outro salto monstruoso. Então, a questão, o Fed ele gosta de agir para resolver problemas econômicos. Só que ele cria problemas econômicos no processo. Né? Ele, ele rouba a pessoa, depois devolve o dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Entre aspas, né? Uma analogia. Alguns defensores do livre mercado defendem a privatização do seguro de depósitos, em vez da abolição. Então ele está dizendo aqui é uma anotação na página 150. Ok, o Fed faz merda, ok. Vamos supor que você, ao invés de tivesse um banco público, você tivesse vários bancos privados que possam assegurar, dentro do contexto de ainda ter reservas fracionárias, os depósitos. Então, esquece o governo agora. O dinheiro dos impostos das pessoas. E por sinal, basicamente, você usar os impostos das pessoas para ser o lender of last resort é pegar o dinheiro privado das pessoas para pagar os bancos quando eles fazem merda. Quando o banco faz merda, você pega o dinheiro que você tirou das pessoas, poderia ter reduzido impostos e redistribuído renda da forma mais correta, né? A melhor forma de redistribuição de renda é cobrando menos impostos, porque a pessoa pode consumir mais, ter uma vida mais tranquila em relação ao quanto que ela pode consumir, etc. Também, do ponto de vista comercial, corporativo, em várias instâncias, né? Embora não vou entrar em detalhes. Mas a questão é, esse negócio não. Ó, eu vi muito sobre seguros com o Buffett Munger nas palestras dele. Eles nunca fariam seguros de depósitos nesse sentido. Nunca. Simplesmente não dá certo. Não tem premium aqui. Não tem lucro. Não tem float, cara. Não tem um retorno disso. Eventualmente vão ter crises que não vão ser causadas pela empresa e ela vai ter que pagar um valor absurdo, né? Imagina uma seguradora. Vamos supor que não existisse o Fed. Vamos supor que fosse tudo privado, o seguro, entre aspas, pra quando dá merda em reservas fracionárias. Os bancos não têm reserva numa crise. Quando acontecer a crise, todas essas empresas de seguro iam falir. Imagina, todas as empresas de seguros pagaram 800 bilhões, como o Fed fez, 700 bilhões, pra pagar os seguros do que eles fizeram. Se acontecesse outra crise depois de 10 anos, como que eles conseguiriam se recuperar, enfim. Nenhuma seguradora tem uma noção de mercado mínima. Queria um produto nesse sentido. Como vistos acima, no entanto, os depósitos bancários de reserva não são seguráveis, né? Você não consegue fazer uma claim associada a um seguro de algo que as empresas são insolventes. Tem que ser muito burro. O Fed e o banco não fazem parte da solução para a inflação. São um problema. Na verdade, eles são um problema. Não fazem parte do, fazem parte do problema e são um problema. A economia americana sofre com inflação crônica, com ciclos de expansão e recessão destrutivos, boom e bust, e essa inflação tem sido invariavelmente. Isso aqui é um fato, tá? Gerada pelo Fed, porque é um fato que você aumenta a oferta, ex nihilo de dinheiro, por reservas estacionárias. Então é um fato. Além de outras técnicas bancárias como commercial paper, repo, é, maturity mismatching, que você pegar empréstimos de diferentes maturidades para ter lucro em porcentagem. Por exemplo, você pega empréstimo curto prazo e empresta por longo, com uma diferença de 3% da taxa de juros. Né? Então, terminamos essa parte do caso contra o Fed. Depois a gente vai para outro livro, né? Um austríaco, não sei se vai ser o Hayek, se é o Fermigui. Bom, né? Eu creio que não, que pesquisa, faz qualquer pesquisa acadêmica, até física, matemática, outras coisas. Piora para Deus guiar estudos, né? Faço mesmo. É, grande ponto aqui. Todo esse sistema atual, ele é
é cronicamente ruim para a população geral. Falando da Europa, falando dos Estados Unidos, falando do Brasil, falando da Argentina. Não é um problema de um país. É um problema do sistema bancário atual. Isso não significa que as empresas não podem ser bem-sucedidas, que as pessoas não podem ter maior poder de compra ao longo do tempo. Mas a questão é que é sujeito a crises e sujeito a baixa de poder de compra. Numa sociedade que o custo de vida aumenta continuamente. E aí você cria problemas no mercado imobiliário em relação a aluguéis, em relação a casas, em relação ao mercado de crédito do ponto de vista atual. Em relação ao mercado de empresas no geral também, você cria um poder de compra menor da moeda. Todas as moedas são fiat, elas não têm valor intrínseco. E o que determina esse valor intrínseco são atitudes que o governo faz. As atitudes que o governo faz podem fazer o poder de compra da moeda em relação, por exemplo, ao dólar. É, o real depreciar em relação ao dólar e euro e outras questões. Isso aumenta o custo para pessoas comprarem, importarem coisas de fora, para empresas e para pessoas comuns, mesmo para você viajar, etc. Então isso afeta todo mundo de uma vez. Reservas facionárias, elas são sim imorais. Só que o problema é que para você resolver essa questão, não é simplesmente vamos fazer reserva 100% com padrão ouro. Todo um aparato legal tem que ser realizado em relação à liberdade econômica, empresas não se lascarem nessa questão e menos gastos fiscais do ponto de vista do governo. O governo tem que gastar menos, porque vai ter menos acesso a crédito. E obviamente a reserva vai ser 100%, você vai ter menos oferta de capital na economia, mas o poder de compra da moeda vai aumentar. Tipo, aconteceu na Argentina. O problema é que o governo administrativamente era competente, então obviamente começou a ter falta de crédito, reservas, porque o mesmo não produz nada. No fim, por isso que não deu certo na Argentina. Não creio que dolarização seja o caminho. Não, eu li um pouco sobre dolarização, eu vi a visão sobre Milley, eu já citei artigos anteriormente sobre o tema. Não é uma solução. Esquece. Confiar no dólar. Então, essa solução talvez funcione se você der certo nos próximos 10, 20 anos, mas tu vai ficar vendendo do dólar do país nos próximos 50, 100 anos, que eu creio que a visão tem que ser de longo prazo, né? Pra quem lê Asimov, né, Fundação, eu penso, nem o Harry Seldon, né? Penso em algo de longo, longo prazo, né? Creio que o economista tem que pensar no longo, longo, longo prazo. No longo, longo, longo prazo, fazer uma dolarização é só depender de uma senhoriagem da próprio IMF. IMF ou o próprio Fed, não sei. É, você depende deles em relação a questões que você faz uma dolarização, né? Então, dolarização é algo que talvez seja uma forma mais, talvez, implora de resolver o problema, mas na minha opinião, mesmo para a Argentina ou outros países, não é o caminho. Você tem que ter uma moeda nacional forte. Ela vem através de produção e serviços. Ela vem através de não permitir funções de crédito ex nihilo, exógenas. Então, talvez a solução mais possível, né? Não seja uma reserva de 100% com lastro em ouro, porque isso é politicamente impossível. Mas abaixar ao máximo a expressão de crédito. Lascar todo mundo em relação a isso. E, além disso, mudar a legislação em relação à liberdade econômica, aumentar a liberdade econômica, reduzir impostos cronicamente, relações de exportação, importação, tarifas, etc. No geral, o laissez-faire, laissez-passer do Mirabeau. Eu creio que foi o Mirabeau que inventou esse negócio. Ou outro autor. Nos fisiocratas, né, franceses. Então, é isso. Até o próximo episódio.